Olá pessoal, a paz do Senhor, sou o pastor Daniel. Iniciaremos mais um episódio da série devocional Rumo Certo. O nosso tema de hoje é a obra de Cristo, sua humilhação. O texto base desse devocional está em Gálatas 4, versículo 4 e 5, nos diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse texto afirma que Deus enviou Jesus para resgatar-nos. Ele veio em missão resolver o problema do pecado. Com a queda, este mundo tornou-se um território usurpado por Satanás. Isso não significa dizer que ele seja Senhor do universo, porém, domina aqueles que ainda permanecem em rebelião contra Deus. Jesus era o único que poderia recuperar o que se perdeu e colocar as coisas nos seus devidos lugares, resolvendo o problema do mundo, e ele fez isso. A execução do plano eterno de Deus, em Atos capítulo 2, versículo 23, nos fala: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo. Começou com a encarnação. E por que ele encarnou? Para nos salvar. A leitura que nós fizemos foi justamente isso, que ele veio em plenitude do tempo. Deus ele enviou seu Filho nascido de uma mulher. É uma grande humilhação para Jesus se tornar homem, nascer de uma mulher para resgatar-nos do pecado. A nossa restauração só foi possível porque Cristo morreu por nós. Ele nos comprou por meio do seu precioso sangue. Pedro fala em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 19, dizendo que pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A cruz é o evento central do Novo Testamento. A morte de Cristo é a revelação suprema no amor de Deus. Paulo fala em Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Paulo fala dessa maneira na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A morte de Cristo foi sacrificial. Ele decidiu se oferecer por nós. Paulo fala isso de uma forma tremenda aos Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Substitutiva, ele morreu em nosso lugar. Aos Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, glória a Deus. E propiciatória, isto é, ele apazigua a ira de Deus e nos livra dela. Paulo falando aos Romanos, capítulo 3, versículo 25, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era a única maneira de sermos reconciliados com Deus e libertos do cativeiro de Satanás. Vamos refletir. A morte de Cristo era mesmo necessária? Você acha que haveria outra maneira de sermos salvos se Deus não tivesse decidido em nosso favor? Jesus, ele se humilhou por mim e por você. Esta obra foi magnífica. Ele não olhou ao seu redor
Ele não ficou com vergonha por conta de nos libertar do nosso pecado, porque o nosso pecado estava nos fazendo escravo dele. E por conta disso, o seu amor foi tanto que ele se entregou por nós. Reflita mesmo. Mais uma vez eu vou perguntar: a morte de Cristo era mesmo necessária? O que você acha? Pensa e você mesmo responda. Deixa que o Espírito Santo te ajude a responder. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com mais um.